1933, né? Nasci a dia 15 de maio de 1933, às 6 horas da manhã, do nascimento, em Serra dos Cavalos. Lá, quando meu pai foi buscar a parteira, que nessa época nós não tínhamos médicos, era a parteira, quem fazia o parto das mulheres. Então a parteira chegou para fazer o parto da minha mãe e ficou mais eu. Meu pai saiu para ir dar ração dos animais. Nessa época nós só sabíamos que uma mulher grávida ganhou neném através de foguetão ou fogos do ar. Quando nascia mulher, soltava fogo. Quando nascia homem, era foguetão. Mas quando meu pai está lá, 6 horas da manhã, dando ração para os animais, aí já ouviu o choro do bebê. Aí ele correu até em casa e perguntou para a parteira: já nasceu? Aí a parteira disse: nasceu e é homem. Que o velho perguntou se era homem ou mulher. Ele disse: não, é homem e é doutor. Assim contava para mim minha mãe, porque eu não cheguei a ver essas coisas, né? A minha mãe é quem já transmitia para mim. E eu botei isso no meu sentido. Bem, quando minha mãe começou a transmitir para mim, isso já há mais de 7 anos, essa história para mim, eu perguntava para a mãe: minha mãe, como é que a gente vai ser doutor se não está estudando? E não tem a dona estudar, que nós morávamos no sítio, nas serras, não tinha escola, não tinha professores, não tinha nada. Aí ela disse: mas depois, quando chegar a sua época, você vai estudar. Certo. Aí chegou meus 7 anos. Qual foi o meu estudo? Foi com a minha bisavó, mãe Nicácia. Era minha bisavó, era parteira e era curandeira. A minha bisavó. A finada mãe Nicácia. Aí ela mandava eu buscar as plantas. Eu, com 7 anos, já ficava curioso e ia perguntar a meu pai qual era a planta. Achado. Vou trocar o pneu porque... Aí eu perguntava a meu pai, ela mandava buscar uma aroeira, eu não conhecia o que era aroeira, eu perguntava ao pai. Aí o pai começava a me ensinar: essa aqui é a aroeira. Mandava buscar a casca de baraúna, ela dizia: esse daqui é baraúna, esse daqui é o cedro. E meu pai começou me dando aquelas instruções das madeiras. Eu passei a conhecer pelo pedido que aquela velhinha fazia. Com 4 anos depois, ao Carlos, que eu já contaria o quê? 11 anos, né? Estava com 7, o 4 fazia 11. A minha avó faleceu, a minha bisavó faleceu. Aí eu fiquei fazendo aquele mesmo serviço para outra avó, que era venerana. Era a filha da finada mãe Nicácia, né? Como nós chamamos com ela mãe Nicácia. Bom, aí eu fiquei fazendo o mesmo serviço. Fui aprendendo e fui ficando. Minha mãe, a minha avó venerana pedia, eu ia buscar, eu já conhecia as plantas, aí eu corria para ir buscar. Eu quero planta, quero isso, quero aquilo. Eu ia buscar. O que se tornava difícil para mim
eu tinha um interesse de ver aquela pessoa sair boa de lá da casa dela, vale tudo. Porque nós naquela época, o menino, o homem, ou mulher, mais o homem, não tinha direito de saber que uma mulher menstruava. Né? Essa menstruação da mulher teve vários e vários nomes diferentes. Agora ficou com menstruação. Então, aí nós não tinha direito a conhecer. Ia buscar o remédio para fazer todo aquele trabalho, mas não podia conhecer. Eu podia saber. Era um segredo. Certo? Eu fiquei. Com minha idade, dos 11 anos e tal, quando ele chegou à idade, não completei nem 12 anos, a minha avó morreu. Eu fiquei só, mas não podia trabalhar com chá, nem com nada, porque era de menor. Ninguém acreditaria em mim. Eu não podia trabalhar. Fiquei. E assim fui ficando. Minha mãe aprendeu a rezar oiado em criança e eu ia buscar o chá, o mato, para ela benzer as crianças, fazer chazinho de criança. Minha mãe se chamava Maria José. Se chamava Maria José. E fui ficando por ali até a minha idade dos 15 anos. Com 15 anos, eu já comecei a dar um desgosto à minha mãe. Porque nós morávamos num sítio, numa serra, e eu já queria sair para a cidade. Agora aqui nós vamos fazer um paradeirozinho, porque vem ficando uma parte atrás. Que foi a parte quando eu nasci. Como foi que meu pai anunciou? Ele não tinha comprado o foguetão, que naquela época nós não tinha dinheiro a hora que queria, não. Mas ele tinha um Rio Uno de atirar no São João. Aí pegou naquele murici ali na Serra dos Cavalos, por trás. Despejou aquele Rio Uno por ali, que abalou toda a serra. Aí o pessoal, aquele foi na casa do nego Salu, que meu pai se chamava Salu. Isso foi na casa do nego Salu. O Rio Uno é o dele. Pronto. Aí a pessoa foi tomar conhecimento que era mesmo. Essa parte agora entrou, agora já não ficou a outra atrasada. E nós seguimos. E eu segui meus 15 anos, já cá na frente, com minha mãe. E com um belo dia, eu dei uma brigada a mais um primo meu. Meu pai era muito bruto. Se eu brigasse, apanhasse, eu apanhava de novo. Se eu batesse, apanhava também. Aí eu não sabia, né? E eu briguei com esse primo meu, e nós demos uma brigada que terminei eu bater nele, e até arranhei ele e tudo. Aí isso era num sábado, numa sexta para o sábado, numa casa de farinha. Que nós estávamos mexendo farinha e eles começaram a naquizar comigo. Que na casa onde tem muitos coleguinhas, muitos irmãos, muitos coleguinhas, é de ter um que se engraça de ficar bulindo com ele, mexendo, abusando, e eu era um deles. Eles começaram a abusar. Aquilo eu criei raiva. Era um moleque forte, de força.
Sei que nós saímos correndo uma estrada, até que eu peguei ali um paquete de mandioca e quebrei o pau. Né? Aí, quando ele chegou em casa, ele todo arranhado, correu. Eu cheguei em casa que falei para minha mãe disse, pronto, agora amanhã teu pai vai te matar no cacete. Eu digo, eu não vou apanhar não. O que é que você vai fazer, meu filho? Nunca tinha vindo em Caruaru. Eu digo, vou acompanhar os caivoeiros para Caruaru e vou a Caruaru. Bota esse aí fora. E vou para Caruaru. Aí, aquilo foi uma dor para minha mãe. Eu nunca tinha vindo na cidade. Eu parti para a cidade. Cheguei na cidade. Andando para aqui e para lá e com fome. Vi os meninos carregando frete. Aí eu digo, eu vou carregar frete também. Fiz uma rodeia de paia de banana e saía pegar o frete. Agora, se eu pegava o frete, aquelas mulheres sabidas não me davam nada. Aí começaram a me dar uma xícara de café. Quando foi lá para 10 horas do dia, eu já tinha ganho uma fase uns 3 a 4 reais. Era minha ré naquele tempo. Aí os moleques sabidos da rua me pegaram, o pau quebrou. Aí tomaram o dinheiro. Só me defendi por causa de uma raizeira que tinha, que era ali naquele começo da feira, ali na subida, que ela vendia uma barraca de raiz. Aí ela correu, eu corri para a barraquinha dela, ela disse, daqui ninguém vai bater mais em você. Depois eu fiquei com saudade de trabalhar em planta. Vendo ela vender, aí eu comecei, eu conheço essa aqui, eu conheço essa aqui, eu conheço essa aqui, aí a raizeira interessou. Você conhece muita planta? Eu digo, conheço. Comecei a contar a história a ela. Ela disse, eu vou querer você. Vou levar você para minha casa. Aí me levou para aqueles baldes salgados. Eu passei 8 dias lá com ela. Aí depois de 8 dias, minha mãe me localizou. Aí me carregou para casa. Eu vim embora para casa. Eu só me levantei, porque a cabecinha é dura da gata. Eu vou só me levantar um pouco, viu? Aí, aí eu vim para casa de minha mãe. Comecei a trabalhar de novamente, fazendo a mesma composição. Vim buscar planta para ela, para a outra avó, que já era a mãe dela que estava rezando. Eu era ela, e fomos buscar. E eu fui carregando aquelas plantas. E o tempo foi ocorrendo, depois fiquei em casa, tomei conta de cavalo, de vaca, que meu pai começou a comprar. Fui lutando. E quando nós chegou naquela época que eu estava lutando, para ficar em pé, eu acho que você vai mudar o canto aí um pouco. Eu vou sentar aqui nessa cadeira velha, viu? Vamos para cá. Você fica mais na porta. Vocês vêm, vai para cá, fica aqui. Fui para as casas do meu pai. Fui tomar conta de cavalo, vaca e cabra que ele criava. Trabalhar, e aí passei a trabalhar na roça, mais meu pai. Aí comecei a me aperfeiçoar com as plantas
mas sempre trazia aquele interesse de aprender a trabalhar com a planta, com a casca de pau, que eu achava bonito da minha avó curar as pessoas. Chegar doente e ela passar determinada planta, e quando ela depois a pessoa chegava boa, agradecendo a ela. Eu achava bonito aquilo, né? E eu queria fazer a mesma coisa. Só que a idade não dava. Ficamos. E até nós chegar ao ponto de minha idade. A minha idade já foi. Eu cheguei à idade de 21 anos para ir para o exército, mas já estava morando em Caruaru. Mas eu não queria ir para o exército para ficar. Para não ficar, eu queria para ficar. Mas como eu era da área de agricultura, o exército não aceitava. Eu deixei de ficar sobre isso. Em 1952, aí eu parti para o exército. Fui submisso, fui preso, servi o exército 4 anos. No exército, foi aonde eu enfrentei a minha primeira batalha sobre as plantas. Porque quando eu fui servir no GSM, o general Cordeiro de Faria tinha mandado derrubar os cajueiros todinho que tinha no pátio do quartel. Era uma área grande. Aí eu cheguei e fui dizer para o capitão, que comandava, o capitão Basto Cruz: capitão, eu vou fazer um pedido para o senhor. Ele disse: qual? Eu digo: para o senhor não cortar esses caju roxos. Aí ele olhou, deu uma risadinha, chamou um guarda, um soldado. Quando o soldado chegou, disse: leva esse camarada, bota lá ele no xadrez. Me pedi para eu não cortar essa imundícia, esses cajueiros. Aí eu sentado com eles, ali, 15 dias de cadeia. Passei a conversar com o guarda e dizia a ele que eu trabalhava com a medicina. A esposa dele sofria de uma inflamação interna e não queria fazer a operação. Aí o guarda contou para o segurança que ia para a casa dele, contou a ela. Ela disse: está doido? Tá. Diga a Basto Cruz que eu quero ver esse rapaz aqui. Aí o Basto Cruz mandou botar no jipe e levar lá, no 13 de maio. Eu fui. Cheguei lá, conversei com ela e tal. E coisa, ela disse: será que eu tenho jeito de ser curada desse ponto? E pense, senhora. Será que eu tenho planta por aqui para comprar? Disse: tem. Depois você vai adquirir essas plantas e me trazer para eu fazer esse medicamento. Digo: só que eu não posso fazer só. Primeiro, que eu sou um recruta. Os outros vão me prender. Segundo, se eu tiver que entrar dentro daquele mato ali em Rio Doce, eu não entro sozinho. Porque a senhora sabe como é que aqui mata um soldado aqui pela beira da praia. Aí ela disse: não, você vai acompanhar. Foi 5 soldados mais eu, esse dia. Eu adquiri a planta ali em Rio Doce, que precisava, aquele mato da praia de Rio Doce. E o outro eu comprei no mercado de São José. Levei para a madame, ela fez o chá,
e se curou. Fez o tratamento, fez as lavagens que eu mandei, curou-se da doença. Quando ela foi ao médico, que estava curada, aí ela chegou e falou para Baixo Cruz: quero falar com o soldado 98. É o meu número. Aí o capitão marcou a reunião à noite, uma concentração à noite, para ela ir para falar comigo. Quando foi de noite que tocou bateria em forma, aí se reuniu todo mundo e eles me chamaram e tocou para mim de novo. Né? Aí foi tudo quartel em forma. E quando eu olho para lá em cima de onde ele estava ele, estava a esposa, a filha. Então, ele vai tocar para mim alguma coisa. E quando fui com causa de uma meia hora, fiquemos ali em pé, todo mundo de prontidão ali, e ele lá conversando, aí ele virou-se para o lado de fora, mandou: o soldado 98 fora de forma e vem até aqui. De plano, certo? Quando eu cheguei perto, a esposa dele me abraçou, falou, e aí ela falou no microfone de que maneira tinha obtido a cura feita por mim, administrada por mim. E que a partir de agora, o Baixo Cruz ia me dar 30 dias de licença para eu vir passar em Caruaru. E que eu não ia ser mais preso. E nem ele ia cortar os cajueiros. Aí foi a minha maior alegria, foi essa. Aí quando foi sair dali, ele parou e disse: você venceu, né? Eu digo: fazer o quê, pô? Eu o quê? Ele disse: realmente o seu papel é interessante. Caju teve parte com isso? Ele teve, sim. Ficou. Até hoje, se não demonstraram que hoje é PE, eu acho que ele existe lá, os cajueiros. E eu fiquei. Servi 4 anos atrás de ver se enganjava, mas eu não tinha leitura, não podia enganjar. Com 4 anos foi que saí do exército e vim embora para casa. Chegando em casa, comecei o trabalho. Aí quando cheguei em casa, já comecei o trabalho de outra maneira e da maneira que eu queria. Porque quando eu cheguei em casa, encontrei a minha mãe rezando, né? E como uma espírita, fazendo curandeiro, papel de curandaria, tudo. Eu digo: agora eu vou. E aí eu me dediquei junto a ela. E levemos essa luta até a morte dela. Que precisa. Eu sou filho, mas não tenho a data certa. A minha irmã tem toda a data, eu tenho que pegar por ela. Essa data. Até o dia que ela morreu. E meu pai tinha raiva da gente. Dizia que era filho e mãe roubando. Eu sabia que era a ignorância dele. Era tal, insuportável. Pronto. Então foi a alegria minha com essas plantas. Sabe? E comecei a tratar
e minha mãe, quando chegava uma pessoa que precisava, dizia, olha, vai para meu filho o que ele faz. Eu fazia a consulta das pessoas, ia atrás das plantas e comecei até a data de hoje. Sendo que em 1992, eu fiz um tratamento de uma senhora, que era professora, a dona Severina, que é o que eu tenho no CD dela lá em cima, de um câncer na mama. Ela fugiu do Santa Amaro para não fazer a operação. E eu fiz o tratamento dessa senhora, que eu acho que até hoje ela está viva ali, em Fazenda Nova. E ela curou-se. Curou-se com essas plantinhas nordestinas que nós temos. E daí foi quando veio o valor que ela fez essa gravação, essa música e esse oferecimento para mim. E hoje eu tenho ele no trabalho. E hoje, um tempo desse, eu soube que ela estava cega, mas porque ela tinha diabetes. E disse ela que não sentiu que eu trabalhava com diabetes também. Aí a diabetes aumentou de um jeito que cegou ela. É uma professora do Estado. Mas até há um mês atrás ela ainda era viva em Fazenda Nova. Que é um caos que nós estamos escrevendo essas coisas. Além do que ela já me disse, ainda nós podemos localizar ela em Fazenda Nova. A conversar com ela. Mesmo que ela esteja cega, mas ela vai dar o depoimento dela. Eu sei. Está entendendo? Então, aí veio essa base, foi. Daí surgiu a pesquisa. Eu fui trabalhar com o professor Roberto Martins. Comecei a dar aula na Fafica, comecei a dar treinamento nos colégios. Ele fazia as aulas e eu dava o treinamento. De planta, dessas coisas, entendeu? E o pessoal foram acostumando. Foi quando veio aquele interesse, eu sempre tinha o interesse de deixar um livrinho, fazer um livrinho, mas não tinha como escrever, nem tinha quem escrevesse. Aí ele me trouxe, quando foi um dia chegando ali atrás do Banco do Brasil, encontrei com o professor Roberto e disse, olha, agora tá aí esses 3 amigos, você pode contar a história para ele e ele vai escrever teu livro. Foi quando ele me apresentou o João e a mulher dele, que eu agora esqueci o nome dele, ela, para que fizesse a cópia desse. E quando elas fizeram a cópia daquele livro, que você deve até ter encontrado esse livro por aí. Quando esse livro passou 2 anos para ser feito, foi feito pela Diocese do Rio. Quando eles fizeram, foi exatamente do ano 90. Não, foi 91. No 92 ia haver aquele encontro grande, aquela reunião grande do Brasil, com todos os países, foi 183 países, fizeram a reunião no Rio de Janeiro. Eu recebi aqui a pessoa da Revista Nova, foi da Nova e qual foi a outra? Teve outra revista também.
Mas quem veio mais na frente foi a Nova. A revista Nova. Aí, quando ele chegou, ele entregou, e a emissário entregou aquele pacotinho. Esse é o senhor Isídio Salustiano de Inês, aí mostrou. Olha aqui, Memória de um Raizeiro. Esse livro, a Diocese do Rio mandou lhe entregar aqui. Pela revista. Aí, quando eu vi, meu livro, eu fiquei alegre. Isso agora mandou dizer também que você não ocupasse nada dos seus dias durante o dia, se foi dia 8 ou foi dia 10 desse mês. E tudo indica que você vai ter um convite para ir para ele. Isso é 92, eu digo, mas eu não convite no F 92, ela fica toda leve. E não é que o convite confirmou, a Nova, a revista Nova mandou o convite por escrito, mandou passagem de avião, minha primeira viagem de avião, e eu fui para o Rio, passei 6 dias lá, palestrando com eles. Aí, depois que eu cheguei dessa palestra, aqui, foi que estabeleceu o meu nome também, porque de lá veio muita carta. Mas como Isídio. Só uma feira que houve aqui em Caruaru, feita por Lídio Cavalcante, uma feira internacional, que houve aí no 18 de maio, que me botaram lá na Casa da Cultura, o consultório do Dr. Raiz e a Casa da Rezadeira. Foi minha mãe. Aí minha mãe entrou como uma rezadora. Aí eu falei para Lídio, eu digo, como é que eu posso? Eu não faço consulta, não faço nada. Como é que eu posso ser? Lá você vai fazer. E eu fiquei, tá certo. Nunca fui de enjeitar a boca, aí fui. Chegou um grupo de repórter, que é quando chega nesses cantos assim, é o que primeiro eles fazem, sair reportando isso, aquilo outro e tal. Aí chegou. E teve uma repórter italiana, olhou lá o quartinho, do jeito que estava feito, consultório do Dr. Raiz. Me diga uma coisa, o senhor está trabalhando com a planta só suposta, fazendo papel de doutor, ou o senhor trabalha com a planta mesmo na natureza? Eu digo que trabalho com ela na natureza. Isso está errado. Aqui. Quem é o chefe? Eu digo, é Lídio Cavalcante. Elas saíram atrás de Lídio Cavalcante, pouco chegou Lídio e elas. Aí eu digo, mas eu não posso, moça. Eu não escrevo, eu não faço nada disso não. Ele vai botar aqui uma secretária, por conta da prefeitura, trazer um talão, ela vai tirar nota que você mandar e você vai fazer a consulta do paciente que procurar. Aí mudou tudo, botou, e eu fiquei lá sentado, que parece que dava para me rir, eu mesmo. Quando chegou a primeira, aí eu fazia a consulta, mas era diferente. Eu fazia pelo céu da boca, a vista e escutar a mão dela. Sentava o pulso, escutava, mas escutava no ouvido mesmo. E assim eu fiz as consultas, e para mim foi até muito bom. E quando terminou, eu só ia receber de ajuda da prefeitura 50 mil reais. E eu estava com mais de 300. A 3 reais as consultas. Aí, um mês depois que a feira acabou,
eu fui embora, devíamos ir embora aqui para casa e tal. Aí eu fui no correio, na caixa postal. Quando cheguei lá, tinha carta que quase eu não posso trazer. De toda parte teve aqui. Tudo me chamando de Dr. Raiz. Aí tinha carta escrita em inglês, francês, em gaga. Aí as pessoas foram me ajudando a ler, aí umas me ficaram sem ler, porque ninguém entendia da linguagem. Baleiro. Aí eu olhei, eu conversando com a minha mãe assim. Eu digo, minha mãe, e agora? O que é que eu vou fazer? Ela disse, só você é quem vai saber, meu filho. Mas agora mudou-se o itinerário. Ninguém lhe conhece como Dr. Raiz por aqui. Conhece você como raizeiro. Eu digo, mãe, já chegou uma decisão na minha cabeça. Ela disse o quê? Eu digo, eu vou respeitar esse nome de Dr. Raiz. Vou fazer as coisas com respeito, vou lutar com respeito. Até que vai chegar o fim, o pessoal vai passar a me conhecer, não raizeiro, Dr. Raiz. E foi dito e feito. Então, após hoje que nós estamos já, eu não sei dizer bem, mas já estamos com uns 20 e poucos anos desse problema, dessa feira, e todo mundo só me conhece por Dr. Raiz. E até hoje eu respeito esse nome. Respeito ele. Então, quando eu estava no Rio de Janeiro, quando saí no Rio de Janeiro, saí lá desse encontro, fui fazer uma palestra na PUC, na Universidade PUC, juntou-se aquela fronteira de alunos, e a primeira pergunta que eles fizeram para mim foi essa. Ô seu Dr. Raiz, pronto, eu vou lhe fazer uma pergunta. Quem foi que lhe deu o seu diploma? Qual foi a universidade que lhe deu o seu diploma? Aí eu bolei logo na cabeça. E pronto, vou lhe dizer agora. Quem me deu esse diploma foi a Universidade da Natureza, que tem como professor Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi quem me deu esse diploma, com esse entendimento que eu sei e esse conhecimento. Aí ele vai ganhar. Você respondeu na altura. Digo, pronto. Ganhei a questão já, né? Fiquei por ali. Então, daí, foi quando cheguei aqui em Caruaru, foi quando houve a minha apresentação. As rádios começaram a anunciar muito, as televisões começaram a me procurar, mas eu recebi um conselho de o padre Pedro, que lutava junto comigo também, e ele sempre dizia, Dr. Raiz, você agora está no ágio, como é que ele fala da notícia, não sei de que e tal. Mas não confie nessa turma. Do jeito que eles estão subindo, eles acabam com você. Eu digo, como pai? Sério. Eles quando vê que você está fazendo, ou fazendo muito sucesso, ou fazendo alguma coisa, eles inventam uma conversa aí, coloca no ar, e quem é que vai tirar mais assim? Né? Você vai acabar com você.
Portanto, pouca intimidade para esse pessoal da mídia. Aí eu comecei a criar medo. Comecei. Fiquei. Passou. Logo, 2 anos depois, eu recebi, como se diz, que eu chamo, como é que a gente deve chamar? Aquele negócio, um preconceito da TV Asa Branca. Porque eu estava trabalhando, eu estava fazendo palestra com o professor Roberto, na FAFICA e em outras faculdades, Paraíba, nós fomos fazer também, e viemos por lá para aquele mundo. Eu, o professor Roberto, e ia ter um encontro de raizeiros, naturalistas e tal, para discutir o valor. Quando Roberto anunciou o meu nome para botar na lista, uma das locutoras, ou fui dono, não sei quem foi, falou para Roberto: doutor Raiz, não. Aí Roberto foi e perguntou: por quê? Ele é analfabeto. Aí Roberto olhou e disse: se ele é analfabeto, mas sabe mais do que vocês que são estudados. Aí mandou me dizer, irritado, ele telefonou para mim. Eu disse: não, meu filho, não se aperreia. Deixa para lá. Depois eu dou o troco aí. E daí por diante começou. E logo com 15 dias apareceu aí um problema e a TV Asa Branca precisou da minha entrevista. Quando ela chegou aí, que eu digo: para quem é a TV Asa Branca? Posso que eu sou analfabeto. E até hoje ainda levo isso para eles. Né? Porque não fui machucado, porque também eu vou ter que machucar. A prefeitura é outra, que deveria me apoiar, deveria e tal, porque não, tem outras, que deveria também me ajudar, que vê aquele direito de patrimônio vivo. Então, muitas pessoas aí, a prefeitura está pagando patrimônio vivo, mas, para mim, não tem vaga. A FAFICA fez a minha ficha e a Liberdade, a Rádio Liberdade. Nunca valeu. Entendendo? Resultado. Qual foi o resultado? Quer dizer, eu fiquei sem recurso e fiquei fazendo as minhas modestas curas, né? Trabalhando ao meu poder, como posso, como Jesus, com a ajuda do amigo, com a ajuda de outro, eu vou levando. Eu dava treinamento nas escolas municipais. Eles só mandavam o carro me pegar. Eu ia dar palestra para os alunos da escola municipal de Tabarro, de tal cidade, de tal sítio. A partir daí, quando mandava um convite para mim, quando mandava um convite para a minha prefeitura, para quem é? Para a prefeitura de Caruaru. Ah, mas é a prefeitura. Eu digo: é a prefeitura dele. Se for um professor particular sozinho que está, eu vou. Para a prefeitura não. É R$50 a hora, se quiser. Por quê? Porque ele me disse que eu não tinha cultura.
eu não entendo o que vem ser cultura, porque eu não tenho leitura, eu não entendo. Mas procurei aqui para 2 professores daquela universidade de São Paulo, né, eu esqueci agora. Mas daqueles professores, eles vinham fazer aqui uma palestra para fazer aquele CD que botaram na antena da parabólica. Tipo uma propaganda na antena da parabólica. Aí quando chegou aqui eu procurei. Falei, professor, eu não sei ler. Eu que fui na escola. O que é cultura? Aí foi quando ele olhou para mim e disse, por que você procura isso, doutor Raiz? Aí eu falei para ele, isso o quê? Um prefeito, quem não tem cultura é ele. Aí começou a me explicar o que era cultura. Quando acabar, fez um mapa desse tamanho, chutou de escrito, quando acabar de ser professor fulano de tal, professor ciclano de tal. Qualquer coisa que ele estranhar e venha, leve ele no pau e qualquer coisa que ele estranhar, é que nós resolve. Mas depois, quando ele saiu, eu fiquei analisando. Eu digo, se o fulano de tal tem dinheiro, né? Família rica. Eu vou entrar numa questão dessa, ele se aborrece. Realmente os homens são professores formados e ele não tem formação. O que é que ele vai fazer? Mandar me matar. Deixa ele para lá. E eu vou ficar para cá. Tudo isso são obstáculos. E tem muitos e muitos obstáculos ainda para contar. Muitas e muitas coisas que nós contamos. Esse é a primeira fase. Mas tem muita coisa que tanto eu vou lembrar, muitas histórias, porque tem historiazinha que vem de lado, vem do canto, vem de outro, vem da família, vem de outro, vem que se passou tanto. Agora, a minha memória não está decorando os dias, mês, quanto foi e tal. Isso eu não vou poder fazer agora. Por quê? Porque eu não tenho a memória, não sei. Se fosse uma coisa anotada cada dia a história, então eu vou pegar a história, a época da morte da minha mãe, minha irmã sabe, ela vai dar a época da morte da mãe e do pai. Pronto. Vai entrar na nossa história também, né? E daí por diante nós vamos ter um bocado de coisa. Eu acho que nós já fizemos 10 minutos.